Olá, boa noite. Vamos iniciar, esperar o pessoal chegar. Olá, Nazaré, boa noite. Oi, Felipe. Vamos esperar um pouquinho, né, pra ver se o pessoal chega. Já estamos entra aqui pra gente começar. Bem, gente, a ideia da live, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a beleza da mulher no processo de envelhecimento. Tá certo. Olá! Deu certo, né? Tá me ouvindo direitinho? Tô sim, tá me ouvindo? Sim, tá ótimo. Vou ajustar aqui. Tamis, então, tava começando a falar aqui, né? Que a ideia da live nasceu exatamente de muitas coisas, né? Que eu escuto no consultório, na prática clínica, né? Muitos relatos que eu escuto das mulheres, e aí isso ia inquietando o meu coração, e aí eu preciso falar sobre isso, preciso abordar um pouquinho sobre isso, e aí não sabia como fazer, né? Um vídeo é muito pouco, né? Um post é muito rápido, e aí é um assunto bem denso, né? Tem muita coisa pra gente falar aqui. E aí foi chegando perto desse Dia da Mulher, e aí eu tive a ideia, e desde já lhe agradeço, né, de você estar aqui com a gente, para a gente dialogar, né? Para quem não conhece, a Tamis vai se apresentar já, mas ela é psicóloga, né? Então, acho que vai ser bem bacana a nossa conversa, porque vai ter aí os dois olhares, né? O olhar da nutrição, que fala desse corpo, né? Desse cuidado com o corpo, e o que tu escuta, né? Na terapia, no consultório, com certeza tem bastante demanda aí para a gente conversar, né? Quer começar se apresentando, Tamis? Acho que a gente já pode começar, né? Pronto, gente, boa noite a todos. Opa, sejam bem-vindos. Tô falando, né? Sejam bem-vindos. Paty, muito obrigada. Eu adoro esse tema. Muito obrigada pelo convite. E assim, como é um tema, né, que traz muita coisa, hoje eu venho, gente, talvez você saia aqui com mais questionamentos, né, inquietações do que respostas, né? Porque eu venho aqui e vou fazer umas perguntinhas, umas provocações para a gente ir atrás, né, de informação. Eu digo que informação, conhecimento também é saúde, também faz parte, né, da gente do autoconhecimento, né? A gente ir em busca, né, e o envelhecimento, o padrão de beleza, a beleza feminina passa por tudo isso, né? A quem atende, né? E muito obrigada, Paty. Eu sou psicóloga, né? Como a Patrícia falou. E obrigada pelo convite. É um tema que eu gosto muito de trazer e que eu vejo muito, né? E que, como mulher também, já passo de vez em quando, né? Essas inquietações que a gente vai falar aqui. Principalmente sobre essa parte do envelhecimento, né? Exato. Acho que a gente pode começar. Eu separei aqui algumas coisas, mas se vocês tiverem perguntas, né, quiserem colocar aí alguma coisa ou quiserem participar, né, com alguma frase, alguma coisa, né, algum posicionamento, podem colocar aí também, né, porque eu acho que a ideia é essa, né, a gente vai construindo junto e aqui é um grande bate-papo, né, uma sala de bate-papo para a gente ir falando. E aí, Camis, eu queria que a gente começasse falando sobre esse mito da beleza, né? A gente foi conversando, né, e refletindo, e a gente vê que antigamente, né, as mulheres o corpo das mulheres era bem diferente, né? Assim, era aquele corpo, né, mais cheinho, cheio de curvas e tudo mais. Aquele corpo era endeusado, né? Assim. E aí depois que passaram, né, alguns anos, depois veio aquele corpo mais das mulheres modelos, né, aquelas mulheres magérrimas, né? E hoje a gente vive aí a cultura das mulheres mais musculosas. Elas não querem apenas ser magras, mas precisa ser aquela magra definida. E aí a gente vai vendo essa mudança, né, um pouco de padrão de beleza, mas muito dessa questão do mito da beleza, da comparação e tudo. E aí eu vejo muito isso no consultório, né? E embora eu atenda, né, essas mulheres, mais mulheres de meia idade, né, e já pensando com esse olhar
para a longevidade, para o processo de envelhecimento, mas eu ainda vejo muito isso, né? Então eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre esse mito da beleza, assim. O que que tu vê, assim? O nome, né? Mito da Beleza é título de um livro também. E esse livro é bem interessante, gente. Se você, ele é um livro denso, grande, mas assim, eu acho que se puder ler o primeiro capítulo, que tem justamente esse título, né? O mito da beleza, ele fala um pouco disso, assim, a quem atende esses padrões, né? Durante a história a gente viu que muda o tempo inteiro, né? Se a gente vê a evolução da estética, da cirurgia plástica, muda o tempo inteiro o padrão, né? Teve um tempo que era a febre do silicone, agora todo mundo também já está tirando silicone, né? Então, assim, a quem atende esse padrão, né? Esse livro, na verdade, ele traz e ele explica, né, como a imagem da mulher é usada contra ela mesma, né? Porque na hora que eu elejo um padrão, oi, Eliette, na hora que eu elejo um padrão que eu digo que é como se fosse o certo, né? Como se fosse a norma é aquilo que é o correto, né? Antigamente era mais rechonchudinha, depois ficou aquela magreza mais longilínea, agora já tá aquela magreza mais musculosa, mais definida. E assim, é muito cansativo, né? É como se a gente não tivesse também tempo de pensar em outras coisas. Inclusive, o livro ele também traz isso, é bem bacana, é bem denso, mas ele traz também esse olhar de tipo assim, a quem atende essa mulher estando ocupada com essa preocupação, quando ela está muito ocupada, né, com essa preocupação, outras coisas também que são essenciais a ela, né, que são essenciais da nossa natureza feminina, né, são deixados de lado. E a quem atende essa lógica, né? Um dia eu vi um post, uma frase que dizia mais ou menos assim: já pensou se todo mundo acorda e todo mundo tá feliz, satisfeito com o seu corpo, né? Assim, Ave Maria, o quanto que esse mercado, né, de cosmético, de beleza vai perder? Já pensou, a gente acorda satisfeito? Eu tô satisfeito, né? Com essa roupa, com esse corpo, né? Então, assim, existe também uma lógica, né, atrás de eleger esse padrão, né? E eu tô aqui com algumas pesquisas, né? E eu pensando sobre esse tema, me veio assim algo até do nosso país, né? Porque imagina só, o Brasil é um país miscigenado. Olha como é cruel a gente colocar eleger um padrão no Brasil, num país como o Brasil, né? Eu já ouvi falar que o passaporte de brasileiro é super cotado, né? Fora, porque brasileiro não tem cara, brasileiro tem cara de tudo. Né? Tem gente do Japão aqui, da África, a gente é muito misturado, a gente é muito miscigenado. Né? Então, olha só, a gente tem gente alta, magra, gorda, pequena, grande, enfim, milhares de formas corporais, né? E aí eu elejo um padrão. Né? Muito assim, injusto, né? Ou muito injusto, assim, ou então alguns padrões que têm certas características, né, que são valorizadas ou que são reforçadas socialmente falando. E aí a mulher cai naquela coisa de ser instigada à competição, né? Porque desde pequenininha a gente é instigada à competição, né? A gente não vê à toa aí os concursos de beleza, né? Miss Ceará, Miss Universo, assim, nada contra o concurso de beleza, né? Mas se você não estiver naquele padrão, né? Já era. Já era e você não tem valor, né? E aí, desde pequenininha, a gente já cresce com isso na cabeça, né? Eu só tenho valor se eu for bonita, se eu tiver determinado... senão, eu não valho nada, né? Senão... E aí gera essa competição e essa falta de sororidade, né? Que é aquela broderagem que os homens têm, né? A sororidade... falando assim de maneira mais simples, essa broderagem, né, que os homens têm, né, que eles não se veem como rival, e a mulher, durante muito tempo, foi interessante, né, que fosse instigada essa competitividade entre as mulheres, né. Então, para o quê? Para segregar cada vez mais, porque se a gente se une, a gente começa a se aceitar, a gente começa a gostar do nosso corpo do jeito que ele é, né? E alguém vai perder, né? Sim, financeiramente falando, é o que o livro traz, né? O que o livro lá da beleza. E é engraçado essa questão da que você falou, né? Dos homens, né? De estarem sempre unidos. E a grande questão é que muitas vezes essa competição, né? Essa questão
que muitas mulheres, né, elas se vestem para agradar outras mulheres, né? Essa questão de competição, eu tenho que ser a mais bonita, a mais bela, eu tenho que estar assim, eu tenho que estar assado, né? Então, é muito desleal, né? E como você falou, se nós nos uníssemos, né? A gente não tem noção da força que a gente teria, né? Assim, Exatamente. E essa questão da comparação é muito interessante, também é algo que eu falo, que aniquila a nossa singularidade, né? Quando eu me comparo com outra pessoa, eu esqueço toda a minha essência, né? Quem eu sou, como o que é que eu posso ter de potencialidade, né? Como se eu não enxergasse quem eu sou, só enxergo o outro, esse é o valor do outro e as minhas potencialidades, né? Onde é que fica? A minha singularidade, o que eu tenho de especial, né? E a minha essência. Exatamente. E aí, Tamis, já pegando um gancho nessa questão que você falou, eu lembrei exatamente da questão do espelho, né? E da pergunta que a gente tinha falado, né? Que eu até coloquei, acho que na descrição aqui da live, né? Que era o como você se vê, né? E aí não apenas o como você se vê externamente, né? Mas como você se vê internamente também, né? Ter esses dois olhares, né? Eu acho que é muito importante, porque muitas vezes você está tão preocupado com o externo, né, que você não se liga ali nos seus valores, na sua essência, e é exatamente essa questão da singularidade que você falou, né? Eu acho muito, muito interessante, assim, muitas vezes as mulheres têm aquela visão tão específica de um padrão de beleza, né? A questão das fotos, do Photoshop, né? Que a foto nunca tá boa e a gente tem que estar ali melhorando e mudando aqui, mudando aqui. Eu costumo falar que muitas vezes a moça lá da capa da revista não parece nem com ela, né? Porque já foi feito tantos ajustes ali, né? E a gente já vê algumas coisas na mídia disso, né? De pessoas que vão lá, postam, mas aí foi feito tanto ajuste que não, eu não me reconheço naquela imagem, né? Porque ele não sou eu não sou assim, né? E aí é muito injusto a gente ver essas capas de revista e querer ser desse jeito, né? Porque nem a pessoa é assim, né? Então, é muito... Cabelo, né? Cabelo tem frizz. Às vezes até cabelo liso tem frizz. Quando a gente olha na revista ou no Instagram, caramba, que cabelo perfeito, né? Eu vim descobrir isso na transição capilar, né? Sim. Deixando e tudo. E isso me ajudou muito, assim, a desmistificar muita coisa da nossa imagem, né? Do que dizem pra gente que é certo, que tem que ter cabelo liso, porque senão se não tiver, tem que ter cabelo grande, porque se não tiver, não é feminina, não é isso, né? A gente escuta muita coisa, né? Então eu acho que esse é o momento que a gente também está tendo a oportunidade também de se questionar. Peraí, me disseram isso aqui, né? Me colocaram, até como eu gosto de falar, me colocaram alguns post-its, né? Será que eu posso tirar esse post-it? Será que tem a ver? Será que hoje tem a ver? E eu posso descartar simplesmente, né? Poxa, me disseram que o certo era a mulher ter cabelão e ser liso. Mas será? Vamos testar, vamos experimentar e vamos também treinar esse olhar, né? Porque às vezes a gente se vê com a lente que não é nossa. A criança faz muito isso, né? A criança, ela não tem um superego ainda desenvolvido, uma autocrítica, então ela precisa, né, dessas crenças, é até estruturante, né, para a criança que tem. Mas aí depois que a gente cresce, a gente pode se passar, até uma criticidade melhor, né? E de tipo assim, essa lente me serviu, né? Papai, mamãe, quem me criou, me serviu até o momento, mas eu vou trocar porque eu já cresci, eu já posso aqui me olhar de outra forma, porque às vezes decidir qual lente que eu quero usar, né? Eu quero usar, né? E ser algo mais autoral mesmo, né? Por isso que eu comecei falando aqui que talvez a gente instigue muito mais vocês a irem atrás, a buscar informação, porque isso é uma construção, né? Imagina você que foram anos a gente escutando que era assim, que era o certo, que não sei o quê. E leva um tempo também para a gente se desconstruir e reconstruir de novo, né? Então vamos ter paciência, né, com os nossos processos também. Sim, é verdade. E é isso que eu falo muito no consultório também, né? Às vezes, hoje nessa sociedade tão imediatista, né? Onde as pessoas querem ali a resposta, né? Querem o resultado imediato, né? E aí querem ali em um mês emagrecer tantos quilos, né? E não é bem assim. A gente tá vendo aí, né, que quem vai um pouco por esse caminho não dá muito certo, né? A questão dos chás, eu até acho que falei aqui semana passada sobre isso, né? Sobre os chás emagrecedores, os remédios para emagrecer. Que esse resultado imediato não dá certo. E é também uma coisa que eu falo muito, né? Que
a gente criou aquele hábito alimentar ao longo da vida, né? Você não chegou aqui e por acaso, né? Dormiu assim, não. Você construiu um hábito alimentar ao longo da vida. Então não vai ser de repente que você vai mudar, né? Então eu trabalho muito com isso, com essa questão da reeducação alimentar. Vamos experimentar, né? Vamos mudar alguns hábitos de vida mesmo, né? Algum estilo de vida. E aí, aos poucos, a gente vai tendo esse resultado, né? E muitas vezes, como eu trabalho com idoso, é ainda mais difícil, né? Porque imagina só, tem todo um hábito alimentar ao longo da vida e agora entender que aquilo que ele comia, né, ele não pode mais comer porque é diabético, né? É bem complicado, né? A gente lidar com esse público e fazer esse entendimento e essa mudança aí de hábito alimentar. Mas eu acredito nisso, assim, aos pouquinhos, com a conversa, com a conscientização, tem mais resultado do que de forma repentina e até causando algum tipo de trauma, né? De trauma, exatamente. Então... E eu até me identifico com essa tua fala, sabe? Porque durante muito tempo eu tive muita dificuldade de seguir dieta. Tipo assim, eu ia na primeira, eu não conseguia, já não voltava mais, que eu já ficava com vergonha. Né? Não consegui mesmo, que esse palco não vou comer. Não sei não, eu não consigo não sei o que. Já ficava me dizendo, né? Olha aí como eu tinha problemas também na minha autoimagem, né? Já achando que eu não era capaz nem de seguir uma dieta porque eu não conseguia fazer perfeito, aquela coisa, né? E realmente é isso, assim, é o processo, né? A gente precisa entender. Quando eu comecei a entender, cara, se eu chutei o balde nessa refeição, eu posso buscar na próxima. E vou me perdoar por isso, né? Porque às vezes é algo também que eu vejo muito nas mulheres, assim, né? Uma rigidez, uma exigência muito alta. Não, se eu não fizer perfeito, não vai dar certo. E às vezes, é esse o movimento da vida mesmo, né? Às vezes eu chuto o balde numa refeição e na próxima eu já puxo ele de volta. Não, balde, vem cá, eu preciso de você, né? Então, eu me identifico com essa fala. Assim, hoje eu digo que eu consigo e gosto do meu plano alimentar, da minha reeducação alimentar, mas foi um processo, né? Hoje as pessoas vêm eu postando que eu fui pra academia. Gente, eu era uma das pessoas mais sedentárias da vida que eu conheço. Hoje eu olho pro meu estilo de vida e eu, gente do céu, sério mesmo. Então, se você tá com essa dificuldade também, tem esperança, tem luz no fim do túnel. Tem, sim. E eu costumo dizer, pegando isso que tu falou, né? Essa questão de chutar o balde, assim, né? Às vezes querer ali consumir alguma coisa. Eu costumo dizer que o que vai definir é a sua rotina. Então, se você tá lá no aniversário, né? Ou vai jantar com seu marido, alguma coisa do tipo, né? Quer comer alguma coisa diferente, né? Não é aquilo ali que vai te definir, né? O que vai definir é o que você consome ao longo da semana, né? Aí é a rotina, né? É até saudável, né? Que se tenha, você vai no aniversário, não posso sair com os meus amigos para comer uma coisa, né? Para tomar uma cerveja, sei lá. Não é assim, né? Acho que é importante ter o equilíbrio também e ter essa conscientização, como você falou, no dia que eu vou lá, né? E não como, né? Assim, como alguma coisa, no outro dia eu já me regro e já sei que tenho que algo que segurar um pouquinho ali, né? Cortou? Tipo assim, eu não me cobrei, porque eu sei que se eu me cobrasse demais, eu não ia conseguir executar, né? Então eu tive que conseguir trazer leveza para esse processo, que eu acho que também é uma coisa que essa cobrança, né, da sociedade com as mulheres, principalmente com relação a esse corpo, é muito ferrenha, né? Muito. Pronto. Então, para a gente continuar aqui no assunto, né? Não se perder muito. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essas mudanças, né? Que ocorrem no corpo dessa mulher ao longo da vida, né? É uma coisa que eu recebo muito, né? Essa questão dessas mulheres que já passaram por algumas gestações, né? Já passaram ali pela criação dos filhos, né? Estão entrando no período de menopausa e aí tinha uma certa facilidade de emagrecer, agora percebe que o metabolismo está um pouco diferente, está mais lento, né, e tal. Então, são essas diversas mudanças que acontecem, né, ao longo da vida e que elas chegam no consultório assim, né? E muitas vezes sem aceitar essas mudanças, né? Sem entender que o metabolismo mudou e agora como é que a gente vai fazer. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso, dessas mudanças, né? E se pudesse falar um pouquinho desse transtorno de disformia corporal que você falou também, porque eu acho que casa, né? As duas coisas é mais ou menos isso. Eu adorei essa pergunta que você trouxe, porque se a gente bem pensar, a mulher,
é o ser humano que mais sofre mudança corporal na história da vida, né? E é a que é mais cobrada para estar dentro de um padrão de beleza. Eu acho isso Verdade. enlouquecedor, gente. Isso não tem como ser saudável isso. Porque pensa só, o nosso corpo, hoje eu tenho 34, mudou, né? Da época que eu era adolescente, é outro. E é normal que se mude, a gente passa por. Aliás, eu estava fazendo as minhas anotações e lembrei também do nosso ciclo menstrual, a mulher é cíclica. Ou seja, dentro do mês, daquele mesmo mês, vai ter semanas que aquele corpo ele vai estar diferente. Vai ter semana que vai reter mais, vai ter semana que vai Pode reter estar mais, menos, vai mais estar mais inchado, né? inchadinha. Então, assim, a gente esquece, né? Ou então, não é nem que esquece, mas ninguém fala pra gente, né? Que a gente é cíclica, que inclusive o nosso cabelo vai ter semaninha, assim, no pré-menstrual, que ele vai estar um pouquinho mais desgrenhado. E é normal, faz parte do ciclo, né? A pele, o jeito, às vezes nasce uma espinha aqui, outra ali. Então, assim, a mulher é cíclica durante esse mês, né? Um mês. Agora, você imagina essa cobrança durante a vida inteira, né? E eu costumo dizer, gente, corpo não é de mármore. Não é de pedra, é fluido. O nosso corpo é fluido, é de carne, osso, né, músculo e tantas outras coisas. E esse corpo ele vai acompanhar as nossas mudanças nas diferentes fases da nossa vida. Né? E a gente precisa ter essa aceitação, porque senão a gente vai ficar preso num corpo do passado que vai impactar a nossa não vivência do nosso presente e isso pode trazer profundo sofrimento. Não, mas eu queria ser magra, começou, mas gente, você já teve uma gestação, mas meu corpo não volta, não vai voltar mesmo, né? Porque é tanto que eu até encontrei um dia desses minhas amigas, né, que estão já no segundo filho. Nossa, mas a minha barriga já cresceu diferente da primeira gravidez, né? Então, assim, cada corpo é único. E quando você fica nessa exigência, né, social de ter um padrão, de ter que, que se adequar a uma coisa, gente, é quando a gente vai em busca dessa saúde, né? Uhum. E aí vem em consequência o externo, né, o estético. Mas às vezes eu vejo as pessoas indo naquelas dietas malucas, né, se privando muitas Muito vezes restritivas, né? muito restritivas, se maltratando esse corpo, que é o que a gente tem para experienciar esse mundo. Eu só estou aqui conversando com você, Paty, graças ao meu corpo. Uhum. Né? Graças ao meu corpo, eu consigo beber uma água e ter prazer de sentir sede, e ter prazer de saciá-la com a água e de me alimentar. Então, a gente esquece também, né? Tem até uma parte do livro Mulheres que Correm com os Lobos que ela fala dessa barriga, da importância da barriga, né? Como que você passa por uma gestação e você quer exigir que esse corpo não tenha barriga? A barriga tá ali e é útil, né? Tá ali com os nossos órgãos, tá ali com tudo ali dentro, sendo abrigo, né? Para muita coisa. A gente esquece da simbologia do que esse corpo é e reduz esse corpo a uma aparência, a um padrão, né? E isso é muito sofrido, né? A gente se reduzir a uma definição de um padrão, o De um transtorno padrão de de apenas uma imagem, né? imagem, né? Então, assim, e cada um tem o seu jeito, né? A sua forma, né? Às vezes tem Reich, ele falava que a mente não está separada do corpo, né? Então ele falava que a gente é quem a gente precisa ser, né? Que é um teórico aí da psicanálise do jeitinho, né? Que a gente é aquele corpo, ele tá ali porque ele tem uma utilidade, ele tem aquela forma, porque ele tem uma certa estratégia, ele tem. Ele precisa ser daquela forma. Quando a gente quer muito se adequar, a gente acaba tolhindo a gente, né? Acaba tirando essa nossa singularidade que é tão única no ser humano, né? Assim Sim. que. E aí a mulher vai perdendo a beleza, né? A beleza dela, só dela. E aí, gente, eu queria deixar uma observação, que a gente está falando desse cuidado com o corpo e tudo, mas não é para defendendo que a mulher não tem que se cuidar e tudo, não, Isso. né? É saudável se cuidar e tudo da alimentação, mas que isso não seja a única coisa, né? E que essa preocupação extrema, essas dietas restritivas, né? Esses transtornos alimentares, né? Às vezes eu atendo, Tamires, pacientes que
vem ao longo da vida, né? Desde lá da infância, que tiveram, né? Essa, não pode comer isso, né? Não pode comer aquilo, vem com essa restrição, né? E aí chega na adolescência, desenvolve os transtornos alimentares, né? E aí chega lá na fase adulta, né? Lá já na meia-idade, ainda sofrendo com essa cobrança da sociedade, né? E aí é muito... Aí a gente vai trabalhar isso, né? E aí é muito legal quando ela chega e ela entende, né? Que eu lutei a vida toda tentando ser magra, mas eu entendi que o meu biotipo é outro, né? Porque essa questão da comparação, né? Tem mulheres que têm o quadril mais largo, né? Que tem o tronco mais largo e que não vai, né? Não é muito difícil você ter, né, aquele quadril bem estreito porque é a tua estrutura óssea, né? Então tem que ter esse entendimento de corpo. Então é muito desleal você se comparar a uma outra pessoa, né? Você tem que se comparar com você, né? O que você era antes e como você é agora, né? Eu estava até refletindo sobre essa nossa conversa aqui e aí eu pensando, se eu fosse me comparar, né, eu prefiro a Patrícia de hoje, né, com 32 anos de idade, do que a Patrícia de 20, né? Com certeza. Hoje as minhas experiências, né, assim, o que eu passei, a gente vai se tornando com mais segurança em tudo, né? Então, sem sombra de dúvida, né? Assim, não descarto a de 20, né? Ela viveu o que ela tinha que viver. Mas hoje eu tô aqui, tô muito bem, né? Então, ter esse entendimento de cada fase da vida, né? E eu acho que esse respeito com você, né? Esse olhar, assim, de respeito e de acolhimento com você mesmo, né? Acho que isso é libertador quando a gente entende um pouco isso, né? É essencial. Se você puder guardar alguma coisa dessa live, guarda isso, acolhimento com você. Eu também tive essa mesma sensação fazendo aqui as minhas anotações. Rapaz, eu me prefiro hoje do que antes. Né? Claro que eu não respeito, né, a minha eu do passado, mas... a sua história, né? A minha história, né, e tudo. E só puxando um gancho disso que você falou, do transtorno disfórmico corporal, né? Todo transtorno, gente, ele é tido quando ele passa passa a implicar nas suas funções, né, na sua funcionalidade do seu dia a dia, né? E do que se trata esse transtorno do disfórmico corporal? É uma percepção uma percepção diferente da sua imagem corporal, né? A pessoa, por exemplo, isso acontece muito, eu vi muito na época que eu era do Pronutra, que eu trabalhava com transtorno alimentar, em anorexia, né? A pessoa tá muito magra, mas ela se enxerga muito gorda, né? Esse é um caso extremo. Pessoas que têm aquela compulsão por estar fazendo direto procedimentos estéticos, assim, né? Que eu vi demais, né? Agora com essa moda de harmonização, aquele lábio, né? E tudo, a pessoa não tem a percepção de que já está exagerado, né? Então, sim, e aí eu sempre preciso fazer mais, né? Tem que fazer mais, né? É uma pessoa também que pode ter uma autoestima muito baixa, né? Eu tô trazendo aqui algumas características do transtorno, né? Pode evitar uma vida social por conta desse corpo, né? Se fixa numa determinada parte do corpo, sei lá, o nariz, não, meu nariz é isso, é aquilo, e acaba que não consegue pensar e se concentrar em outras coisas, né? A gente só precisa ter cuidado, gente, com os extremos, né? Assim, eu não sou contra procedimentos estéticos, eu mesma adoro a maquiagem, enfim, adoro me cuidar, mas assim, a gente precisa também ter esse equilíbrio, né? De, opa, será que eu tô exagerando? Será que eu já tô num transtorno, né? Porque é muito comum, né? Um dia desse eu tava olhando o Instagram e eu olhei pra minha boca e a minha boca, ela tem uns... Porque eu não faço aquelas coisas de preenchimento labial. E eu passei a observar que a boca do povo... meu Deus, ninguém mais tem essas covinhas, né? Essas ruguinhas assim, né? A boca lisa. Ruguinhas e tudo. Aí tal hora ai, não, mas é porque eu não fiz preenchimento labial, tá tudo bem. Tipo assim, eu tive que pensar, porque, gente, o que tem de errado com a minha boca, né? Porque era tanta gente com aquele preenchimento labial que, gente, as bocas do povo hoje não tem mais essas ruguinhas, não. Porque é normal, né? Nossa boca é uma mucosa, então vai ter. E sim. Que tenha, né? Essa questão. Então, essa questão do transtorno disfórmico corporal, ela linka com outra questão que eu vejo muito no consultório, que é a síndrome da impostora. É uma situação onde a mulher nunca acha que está perfeita.
o suficiente, ou então que ela não é boa o suficiente, sempre tem que estar fazendo alguma coisa a mais, né? O síndrome da impostora, ele não é algo só corporal, ele é algo também de atitude na vida, né? A pessoa, não, eu só vou fazer isso quando eu fizer um curso, eu só vou fazer uma live quando eu fizer não sei o quê. É sempre assim, né? E o que mostra, né, que essa questão do padrão de beleza, né, ela só nos reduz, né? Porque olha só o tanto de vida que a gente perde preocupada muito com estética, né? Uma coisa é a gente ser vaidosa e se cuidar, né? Ter essa coisa. Outra coisa é a gente viver em função disso. Não, eu só posso sair de casa se eu estiver maquiada. Não, eu não posso... Enfim, né? Tem gente que vive em função disso, né? E aí a gente tem que ter cuidado, né? Quando começa a afetar aí o nosso dia a dia, as nossas funções. E aí eu já queria pegar um gancho nisso também que você estava falando. E aí a gente falar um pouquinho sobre essa cobrança, né? Aí da sociedade sobre a imagem da mulher envelhecida, né? A gente vê muito na mídia, né? Assim, às vezes uma atriz que fez muito sucesso, né? Alguns anos atrás. E aí quando ela tá no supermercado, sei lá, vai lá um paparazzo, bate uma foto, né? Dela, assim, meio despreparado, né? No seu dia a dia. E aí usa aquilo de uma forma até maldosa, né? E aí criticando, Não, e falando a gente e vê tal. os comentários, né? Nossa, fulano tá acabada. Esse é o clássico, né? Exatamente, exatamente. Porque a pessoa não pode, né, envelhecer. E aí a gente está dando exemplo aqui de pessoas famosas, né? Assim, mas também falando da mulher, né? Eu estava pensando, a mulher, essa cobrança, né? Ela vem desde nova, né? Assim, desde a gente pequenininha, né? Essa cobrança sobre a A mulher e vergonha de tudo. dizer a idade, né? Não É, posso dizer a idade que eu tenho. isso, o Nossa, cabelo branco, né? Que acho que agora mudou, tá mudando, né? Assim, um pouquinho, mas aí, como assim? Você tem que estar com os fios brancos aqui aparecendo, né? E aí a gente viu muitas questões na pandemia, né? Das pessoas não terem acesso aos salões, né? E aí algumas pessoas já deixou mesmo o branco dominar e depois, quando teve acesso, pintou todo de branco, né? Sim, já deu uma. Hoje tem algumas pessoas que assumem os seus brancos, né? Assim. Enfim, a gente percebe que isso está mudando, mas eu acho que em passos assim muito lentos ainda, né? E aí essa cobrança sobre essa mulher que não pode envelhecer, né? Que não pode mudar, que não pode mudar o cabelo, que não pode ter uma ruga, né? A gente até comentou isso, né? Que aconteceu comigo, né? Eu fui fazer uma avaliação, né? Do rosto e tal, um processo estético. E aí eu cheguei lá e saí de lá com vários diagnósticos, né? Ela falou que eu tinha que ajeitar aqui, botox, várias aqui, coisas. eu já Isso. passei Eu também nem por isso. sabia, nem tinha me atentado que tinha isso. E saí de lá arrasada com, né, com vários diagnósticos que nem me incomodavam, né? Assim. Então, o que tu vê, assim, né, na tua prática clínica? Porque eu vejo muito isso no consultório e na sociedade como um todo mesmo, né? A gente passa direto por isso, né? E linka também essa coisa da mulher sempre jovem, né? Com aquela imagem da mulher também como objeto, né? Durante alguns anos a mulher ela era um acessório, né? Ela não tinha direito a voto. Hoje é o Dia da Mulher, né? Então Isso. são várias conquistas. Então assim, como não, aquela mulher ela precisa ter aquela forma, porque senão ela não vai poder ser objetificada. E eu acho que a nossa geração, que é que também fala lá no mito da beleza. A nossa geração está sendo também uma geração de desconstrução e de transição também para isso, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta do cabelo branco. Tudo bem, gente. A gente não está aqui fazendo apologia, todo mundo tem que estar. Não, você precisa fazer o que você se sente bem. Eu acho que a gente precisa ter consciência do porquê que a gente faz. E para Sim. quem a gente faz? Você faz por você ou você faz para atender o outro? Porque a mulher também, a gente foi educada, né, para a gente estar sempre agradando o outro, né, para ser agradável, fofa, feminina e coraçãozinho e tudo mais. Show, é show, mas isso também precisa agradar a gente. A gente também é sujeito desejante, a gente tem total direito e não é egoísmo, né? Tem muita mulher que acha que é egoísmo, se priorizar, não é. Inclusive, tem um livro muito bacana que se chama As Ordens da Ajuda, né? E ele fala bem disso, né? Que uma ajuda, ela só é realmente uma ajuda quando ela não te prejudica, né? Porque se você for dar algo que você não tem, você vai ficar sem, você vai se prejudicar. Então, é bem bacana para quem é terapeuta, esse livro, para quem
é da área da saúde, né? Porque a gente também, a gente cuida, então a gente também precisa ser cuidado, né? Se eu trabalho com saúde, se eu trabalho com cuidado com o ser humano, também precisa ser cuidado. E esse lugar do cuidado, né, na nossa sociedade é muito atribuído à mulher, naturalmente, né, por conta da maternidade e tudo mais, sendo que a gente precisa também saber como realizar esse cuidar. Mas voltando para a pergunta que você me fez, né, sobre esse olhar do envelhecimento, eu acho que esse movimento, né, de se permitir envelhecer, ele precisa ser muito mais da gente, né? Por isso que é importante a nossa sororidade, a gente se unir, porque às vezes esse olhar de fulano, cabelo branco, ó, vixe, fulano tá acabado, vem da gente mesmo, enquanto mulher, né? Então, assim, quando a gente passa a se respeitar primeiro, né? E a respeitar a outra, né? Deixa ela com cabelo curto. Quando eu cortei o cabelo, eu preferia você de cabelo. Eu preferia cabelo. Eu gosto de cabelo. Eu já escutei assim, eu gosto de cabelo grande. Eu, pois deixa o seu crescer, porque o meu tá na minha cabeça, né? E tudo. Não, mas você é doido de cortar o cabelo dessa forma. Então eu acho que a gente. Primeiro, respeitando esse lugar, né? E entendendo que a mulher hoje, ela tem um lugar de sujeito desejante, né? Que muito aí no passado, né? A gente vê as lutas aí do feminismo, tudo para isso, onde Muita a mulher voz não foi podia, calada, né? muita voz foi calada. Então, se a gente puder praticar esse respeito, né? Treinar esse novo olhar, né? Entender, poxa, será que não existe também outras formas de beleza? Será que esse padrão é a única mesmo? Será que eu não posso achar outras coisas bonitas? Será que eu não posso experimentar? Né? No dia que eu cortei meu cabelo, eu não sabia que eu ia gostar tanto. Eu fui experimentar. Eu não falei pra ninguém. Porque eu sabia que ia ter alguém que se eu falasse, você é louca, não sei o que, eu não queria escutar isso. Eu fui sozinha. E cortei sozinha. Quando eu cheguei em casa, meu Deus, como é bom tocar na minha cabeça. Né? Então, assim, se experimente, né? Nessa do cabelo, né? Que foi um experimento, um auto-experimento que eu fiz na minha vida, foi divertido e eu pensei, meu cabelo cresce depois se der errado, Sim, enfim. sim. Mas deu certo, eu amei. Tem um livro também que só o título dele é muito bacana, que eu até comentei com você, né? O nome dele é A Ciranda das Mulheres Sábias. E Sim. olha o subtítulo: Ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem, né? E ele traz, assim, muita validação, gente, das formas de ser mulher, né? Assim, ele tem uma linguagem bem simbólica, porque a Clarice Pinkola Estes, ela é uma analista junguiana, então a linguagem dela é bem simbólica, mas é bem interessante esse livro, porque ele traz tudo isso, né? Como que é importante também a gente envelhecer. A gente não pode se fixar numa idade, porque isso também pode trazer prejuízo para a gente, né? A gente pode estar perdendo a beleza daquela idade, A beleza do passar né? dos anos, né? Do passar dos anos. Eu lembro até de um relato que eu ouvi também no consultório, que era uma pessoa que falava assim, né? Que não tinha coragem, né? De fazer anos que não ia pra praia e porque não tinha coragem de botar um biquíni e não a neta estava crescendo, né? E não conseguia ir lá na praia com a neta, brincar lá no mar e tudo, porque não tinha coragem de ficar de biquíni e entrar no mar, né? E aí perceba isso, né? Os anos vão passando, né? E a pessoa deixa ali Quantos de anos viver. deixou de ir para a praia? Sim, Uma sim. simples praia, porque estava preocupada com o olhar do outro, com o julgamento do outro, né? E é algo que você falou, né? Esse negócio do acolhimento, né? O julgamento do outro, ele reverbera dentro da gente quando a gente também tem um auto-julgamento muito ferrenho, né? Esse julgamento do olhar do outro, porque ela realmente acredita, não, se eu não tiver esse corpo de praia, né? Que o povo fala, porque um corpo de praia é só botar um biquíni pra praia, né? Eu não vou ser aceita, eu não vou ser validada. Então, que a gente, primeiro, comece a se validar, né? Poxa, durante a minha história, ninguém falou que eu era bonita, ninguém me reconheceu, né? Aquela lente, vamos trocar a lente lá do outro e vamos, como é que eu quero me ver? Como é que eu quero me ver? Hoje, como é que eu me vejo hoje? Vamos aceitar, a gente também não vai excluir se a gente não se vê de uma forma legal.
Mas a gente também pode, a partir de hoje, mudar esse olhar, escolher olhar diferente, né? Às vezes a gente olha para o corpo e se fixa só naquela partezinha, olha, que é aquele culote. Aí esquece, às vezes o culote representa 5% do corpo só. E os outros Esquece a beleza 95%. de todo o resto, né? E eu acho que a grande sacada é isso, né? Você saber quais são, né, as partes do seu corpo ali que você pode trabalhar quando você faz esse autoconhecimento. É a grande sacada, né? O que te Isso. valoriza, qual roupa que vai te valorizar. E aí, esse Uhum. padrão já não cabe, né? Porque se todo mundo usa determinado tipo de blusa e aquela blusa não vai me valorizar, por que eu vou comprar aquela blusa, né? Por que eu vou entrar naquela moda, né? Então, ter esse senso, eu acho que é a grande sacada. E aí, Thames, pra gente já aí, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é o Dante, né, que ele trabalha também com esse público de idoso, né, e tal. Ele botou assim, né, como a nutrição percebe as doenças da mente, como depressão e ansiedade na fase idosa da vida. E aí eu já vou alongar para você também, né? Assim, eu costumo dizer que é muito presente, né, assim, no consultório, mais de 80% dos pacientes, com certeza, assim, apresentam, né, ansiedade principalmente ou algum histórico de depressão. Então, eu vejo muito isso de, não sei se eu percebo, né, que tem algum tipo de relação pelo meu público, né, preponderante, que é um público idoso, então já passou por muitas coisas ao longo da vida, né, tem essa maior demanda, mas é um público bastante ansioso e com muito histórico de depressão, né? Muitos já fizeram acompanhamento, que não fazem mais, muitos que usam medicamentos, né, assim, para ansiedade e depressão. Então, eu vejo muito, muito presente, né? E aí a gente vai tentando trabalhar isso dentro de um plano alimentar, né? Dentro da terapia, eu encaminho muito, né? Mas eu já fiz há muito tempo, então por que não voltar, né? E tal. E aí outras práticas também de estímulo, né? Como a questão de exercício físico e tal, que vão ser aí, ali aliados nesse processo. E aí eu percebo bastante. O que tu vê, assim, na tua prática clínica? É uma fase da vida, né, onde as pessoas entram numa desesperança, percebo, né? Assim, tá no final da vida e aí agora não tem mais vida. A gente não fala muito sobre envelhecer, como envelhecer, né? Como se preocupar com essa longevidade, né? Eu vi lá na sua bio, né? Essa questão da longevidade. Hoje que a gente está pensando sobre isso. Mas quando você me fala desse lugar, né? Da depressão, da ansiedade, é como se as pessoas realmente achassem que já finalizou e não finalizou, né? Ainda tem o que viver, é como se não tivesse mais opção para essas pessoas Sim. para aí, né? Então, chega no consultório também pessoas desesperançosas, né? Às vezes eu recebo pacientes idosos, mas que são encaminhados, né? Ou de um médico, ou de uma própria nutricionista, e vem, eu só vim porque Mandaram eu vir, né? mandaram eu vir, né? E tudo, porque já chegam na desesperança, achando que a vida já está no final. E hoje, né, com uma alimentação saudável, com a prática de exercício físico, a gente sabe que essa qualidade de vida, né, ela pode se alongar. E assim, eu trabalho também com pessoas com doenças crônicas de pele, né? E como a alimentação ela ajuda. Né? Não só esses casos dessas doenças crônicas de pele, mas nesse de depressão, de ansiedade. Se você consegue se reeducar, né? A sua alimentação é nítido, né? Quando teve a pandemia que fechou tudo, que as pessoas não tinham uma opção de lazer e tudo, não podia ir para academia, fazer esporte, tinha que fazer alguma coisa em casa. A fonte de prazer virou a comida, e não era comida de verdade, digamos assim, eram aquelas comidas mais palatáveis. Foi nítido a mudança, né, de humor, né? São comidas inflamatórias, então também o nosso humor também, consequentemente, impacta, né? A gente já fica mais, já não se sente tão bem. Então, a comida, né? O que a gente ingere, o que a gente escuta, o que a gente lê, tudo isso também é uma forma de alimento, né? Não é Sim. só a comida, né? Então, se eu tô ansiosa, se eu sei que se eu tenho uma determinada doença de pele que tem algo mais inflamatório, se eu consigo adequar a minha alimentação para
para algo mais leve, menos inflamatório, que vai, né? Já me gera um conforto também, né? E o que é que a psicologia tem a ver com tudo isso, com a alimentação, né? Aqui na terapia, a gente conversa sobre essas estratégias. Por que que é difícil? Por que, gente, por que que eu não consigo fazer, cumprir um plano alimentar? Às vezes a pessoa não tem nem a percepção, às vezes ela consegue, né? Às vezes furou aqui e furou ali, mas às vezes ela não tem a autopercepção. Opa, às vezes, vixe, comi, nem me senti que eu tô comendo isso, né? Então, tudo tá Tudo tá interligado, ligado, né? né? Então, assim, essa parte da alimentação, inclusive, quando eu atendo também pacientes com depressão, eu digo que é um atendimento multidisciplinar, né? E muitos também eu encaminho para nutrição porque é muito importante, né? Imagina, você tá desorganizado emocionalmente, então vai ficar difícil de organizar um plano alimentar mesmo, então vai difícil de organizar os próprios pensamentos mesmo, né? E aí é uma cascata, né? E aí vai no ciclo, enfim, naquele Ciclo vicioso, né? ciclo E vicioso, né? é bem interessante isso que você falou, né? Só para a gente finalizar isso, essa questão de que não é só o que você come, mas é o que você escuta, o que você vê, né? Que tudo isso vai te alimentando, né? Então É o também que você diz para você, a gente tem uma vozinha interna que às vezes a sim, gente não se dá conta, mas também influencia, né? Então acho que ter esse entendimento do que vai me fazer bem, do que não me faz, né? E não ficar alimentando aquilo ali. E aí, para a gente finalizar, eu acho que a gente pode falar dessa aceitação, né? O caminho dessa aceitação, desse pertencimento e a busca pelos cuidados com a saúde. O que eu tento ir trabalhando, né, dentro do consultório é isso, né? Essa paciente que chega, às vezes, com essa demanda muito grande, né? Que já passou por diversas dietas, né? Já fez vários tratamentos ao longo da vida, passou por essas mudanças corporais, né? Ao longo do tempo. E aí chega ali, né? Tô chegando na menopausa, já tô entrando na fase idosa e aceito o meu corpo, entendo, mas quero trabalhar a minha saúde, né? E aí a gente vai lá tentar trabalhar com esse paciente uma mudança de plano alimentar, onde a gente vai melhorar ali o perfil lipídico, né? As questões da glicemia e a gente vai melhorar a estética, né? A beleza desse paciente indiretamente. E acho que isso é muito bacana, né? Porque a gente entra ali num foco de saúde, né? Ele entende isso, vem buscando essa saúde, não mais apenas a beleza do corpo, mas ele percebe que acaba melhorando isso também, né? E vai ter melhor qualidade de vida e vai ter esse envelhecimento saudável, que é o que a gente quer. Né? Então, eu acho que essa questão da aceitação desse processo de envelhecimento, né? De entender qual é o melhor exercício para você, né? O que te dá prazer também, né? Naquele exercício, que não é uma coisa que você vai por obrigação, né? Então, essa aceitação eu acho que é a grande sacada e entender da importância dos cuidados com a saúde como um todo, né? perfeito. E assim, se eu pudesse dar uma dica, né? Entender que é um processo, entender que Sim, vai ter dias, né? Que a gente não vai conseguir fazer tudo direitinho, mas que a gente pode voltar e recomeçar, né? Se perdoar durante esse processo também e conseguir trazer leveza, né? De não se cobrar tanto, né? De entender que você está na sua jornada, no seu processo, né? Não se comparar, né? Entender que é a sua jornada. Às vezes a gente caminha junto, mas o nosso passo a passo, quem vai fazer é a gente, né? Então tem dias que eu consigo dar um passo, tem dias que eu consigo dar dois, tem dias que eu só consigo dar meio, né? Entender esse ritmo, né? Que cada um tem um ritmo diferente. Eu acho que perfeito essa parte da aceitação aí. é isso. Então, Tamires, eu queria agradecer a todo mundo que participou, que mandou pergunta, né? Mais uma vez, agradecer a disponibilidade da gente vir aqui, né, conversar. Eu acho que é um assunto tão importante, né? Principalmente no dia de hoje, mas a gente não podia deixar passar em branco. E que bom que a gente teve esses minutinhos aqui de conversa, né, para falar sobre essa beleza da mulher, mas não só beleza estética, né? Essa beleza
por dentro, né? Essa busca dessa essência dessa mulher e desse entendimento desse processo de envelhecimento, né? E dessa aceitação, né? Que, como a gente já falou anteriormente, né? A gente não está dizendo que você não tem que se cuidar, mas que esse cuidado, né? Ele abrange uma série de coisas, né? Tanto interna quanto externamente. É isso. Perfeito, Tati. Obrigada pelo convite, viu? É isso. Pois eu vou encerrar aqui. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, gente.